Vocês viram essa notícia? Cientistas constatam que jejum intermitente não traz benefícios. Eu fui atrás dessa pesquisa científica e eu trouxe ela aqui para vocês. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje nós vamos conversar sobre essa notícia que apareceu nos últimos tempos, nos últimos dias, em que eles afirmam que cientistas descobriram que o jejum intermitente não traz nenhum tipo de benefícios. Eu fui atrás desse artigo científico e eu trouxe ele aqui para vocês. Aliás, eu vou deixar na descrição desse vídeo essa notícia e os dois artigos científicos que nós vamos conversar hoje, beleza? Bom, o primeiro artigo científico que a gente vai conversar hoje, eu estou projetando aí na tela, é justamente o artigo científico que embasou essa notícia que vocês viram. Esse artigo científico ele foi conduzido ali com 139 indivíduos obesos e eles investigaram uma abordagem nutricional de restrição calórica e de jejum intermitente para ver se esses caras eles emagreciam. Essa pesquisa ela foi conduzida ao longo de um ano e pelo que eles constataram através dessa pesquisa é que ambos os protocolos, tanto o jejum intermitente quanto uma restrição calórica, foram capazes de embasar o emagrecimento dessas pessoas. Mas o jejum intermitente ele não foi capaz de garantir um resultado superior à restrição calórica. Se você não sabe o que é restrição calórica é um tipo de estratégia nutricional que normalmente, que a maior parte dos nutricionistas utilizam, inclusive eu, quando o objetivo é emagrecimento. Então basicamente a gente calcula a dieta do nosso paciente e a gente vê que o nosso paciente tem que consumir aproximadamente 2.000 quilocalorias. Dessa forma a gente vai fornecer através da dieta desse paciente apenas 1.500 quilocalorias, gerando um déficit calórico de 500 quilocalorias. Basicamente seria isso uma restrição calórica. Já se tratando do jejum intermitente, existem vários tipos de jejum intermitente. O jejum intermitente utilizado nessa pesquisa foi o Time Restricted Feeding, ou alimentação restrita por tempo. As pessoas desse experimento elas poderiam consumir os alimentos entre as 8 da manhã até as 4 da tarde. E essa é uma conduta bastante normal aí entre os adeptos do jejum intermitente. Tem vários tipos de jejum intermitente. No caso do Time Restricted Feeding, como eu mencionei para vocês, ele é o mais popular aí pelos adeptos do jejum intermitente. Eu pesquisei esse tipo de jejum intermitente, inclusive ao longo do meu doutorado. Mas tem vários outros tipos de jejum intermitente, como por exemplo o jejum alternado por dias, em que a pessoa ela intercala, um dia ela faz jejum, outro dia ela não faz jejum, um dia ela faz jejum, outro dia não faz jejum, e assim por diante. Tem o jejum intermitente com motivação com cunho religioso, como a gente vê, por exemplo, o Ramadã, em que você tem o mês do Ramadã e os adeptos da religião, eles não consomem nada do nascer do sol até o pôr do sol. Tem o jejum intermitente modificado, em que você consegue fazer adaptações que garantam uma melhor adesão por parte dos pacientes. E eu vou falar para vocês sobre um outro artigo científico que foi publicado em 2018, se não me engano. Eu sempre mostro esse artigo científico para os meus alunos. Esse artigo científico ele falou sobre um tipo de jejum intermitente, o alternado. Basicamente, o que eles fizeram nesse artigo científico? Eles dividiram em 3 grupos. O primeiro dos grupos era o grupo controle. Esse grupo controle, os pesquisadores não fizeram nada nesse grupo, eles só observaram como que essas pessoas se comportavam. O segundo grupo era um grupo que foi submetido a uma restrição calórica, uma dieta hipocalórica, em que eles consumiam apenas 75% das necessidades energéticas diárias. Vamos traduzir isso aqui para vocês. De novo, imagina que uma pessoa tem que comer 2.000 quilocalorias, essas pessoas elas consumiam apenas 1.500 quilocalorias. E o terceiro grupo era um grupo do jejum intermitente, que eles fizeram uma estratégia de jejum intermitente modificado. Essas pessoas, em alguns dias, elas consumiam 125% das suas necessidades energéticas, em outros dias elas deveriam consumir apenas 25% das suas necessidades energéticas. Ou seja, se você fez o cálculo, a pessoa tem que comer 2.000 quilocalorias, em alguns dias essa pessoa vai comer 2.500 quilocalorias. Só que em outros dias, em dias intercalados, essa pessoa comeria apenas 500 quilocalorias. Bom, e quais foram os resultados observados nesse outro estudo? Esse outro estudo ele durou um ano, sendo que os primeiros 6 meses, o primeiro semestre,
foram das intervenções nutricionais, em que os grupos ou eles fizeram jejum intermitente ou então eles fizeram a restrição calórica. O segundo semestre foi utilizado apenas para observar se houve algum tipo de reganho de peso entre esses grupos, entre essas pessoas analisadas. E eles conseguiram ver que durante esse primeiro semestre, as pessoas do grupo jejum intermitente, elas apresentaram um certo nível de dificuldade em seguir a proposta nutricional. Uma vez que eles observaram que, durante os dias que essas pessoas deveriam consumir 125% das necessidades energéticas, isso era muito para elas, elas sempre acabavam comendo menos do que estava prescrito. Já no dia que essas pessoas deveriam consumir cerca de 25% das necessidades energéticas, elas acabavam comendo mais do que estava prescrito. E isso nos acende um sinal de alerta. Qual que é o sinal de alerta? É que pode ser difícil você fazer o jejum intermitente. Por mais que você esteja pensando, mas eu consigo, mas o fulano conseguiu, mas o outro consegue. É muito difícil você seguir o jejum intermitente por longos períodos. Você vai conseguir fazer por 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas eu quero ver você fazer isso por 1 ano, 2 anos ou quem sabe 3 anos. Então esse é o primeiro resultado que esse artigo científico traz pra gente. O segundo resultado é que o pessoal que fez a restrição energética, que comia apenas 75% das suas necessidades energéticas diárias, eles conseguiram fazer isso de uma maneira muito mais fácil, eles conseguiram aderir à proposta nutricional. Então o segundo resultado é que a restrição energética ela é mais fácil de ser seguida por longos períodos. E agora você deve estar se perguntando, tá, Jeff, foi difícil de fazer, mas será que os resultados de quem fez o jejum intermitente foram melhores do que quem fez a restrição calórica? E a resposta é não. Os resultados eles foram muito semelhantes. Ambos os grupos conseguiram emagrecer nos mesmos valores, nos mesmos números. E isso traz pra gente uma terceira afirmativa de que o jejum intermitente, a proposta de jejum intermitente, ela não é superior à restrição calórica que normalmente é aplicada pela maior parte das nutricionistas e dos nutricionistas. E aí eles também viram alguns parâmetros de marcadores de saúde cardiovascular ou então até mesmo de marcadores de saúde metabólica. Eles conseguiram constatar que os resultados também foram muito semelhantes, tanto por parte de quem fez o jejum intermitente como por parte de quem fez a restrição calórica. Então, mais uma vez, nós temos um outro artigo científico também falando que o jejum intermitente ele não é superior à restrição calórica. E lembra que esse estudo científico ele durou 1 ano, sendo que o primeiro semestre ele foi dedicado às intervenções nutricionais, seja de jejum intermitente, seja de restrição calórica. E o segundo semestre do experimento serviu apenas para se observar o reganho de peso. E o reganho de peso de ambos os grupos, tanto o jejum intermitente quanto a restrição calórica, foi igual. O jejum intermitente ele não é superior à restrição calórica. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Pessoal, me dá uma força. Sabe qual é essa força? É você deixar o like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque nós temos ao menos 3 vídeos por semana sobre nutrição, nutrição esportiva, suplementação, metabolismo, saúde e ciência. Tranquilo? Eu espero ter colaborado com vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade. Aliás, eu vou deixar aqui do lado outras 2 videoaulas para vocês e o botãozinho para se inscrever. Um beijo e um abraço. Fui!